Irmãos, eu queria compartilhar um texto que tem a ver conosco, Romanos capítulo 13, versículo de número 8. O texto diz assim: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Eu tomei nota de uma pesquisa recente que dizia que 60% das famílias brasileiras estão muito endividadas. Dentro desse grupo maior de 60%, 20% dessas famílias se diziam incapazes de saldar os seus débitos. A grande questão é: por que será que os brasileiros se endividam tanto? E dentro desse grupo maior existem milhares e milhares de cristãos com a corda no pescoço. Eu recuso a acreditar que Deus deseja, diante do texto lido agora, que nós nos endividemos ou fiquemos com o nome no Serasa, SPC, fiador na porta, telefonemas de cobrança, oficial de justiça levando o bem que nós não podemos pagar. Eu me recuso a acreditar nisso. O fato é que muita gente está endividada, especialmente cristãos, por conta ou de uma crise que se lhe abateu. Ele não é culpado dela, ele é alheio à situação, mais ou menos como Jó, que dorme rico, acorda pobre, por conta de uma conspiração do inferno contra a vida dele. Essa crise que eu e você não podemos evitar, ou está endividado por isso, e se é por isso, é justificável, ou por conta de uma quebra de princípios. A Bíblia fala muito sobre dinheiro. Essa palavra aparece quase que 1.300 vezes nas Escrituras. Comumente Jesus nas suas parábolas falava de dracmas, de denários. Suas parábolas geralmente tinham um tom, e nesse tom o dinheiro estava presente. Mas se nós atentarmos então para os princípios de Deus, nós não vamos apenas não tomar emprestado, nós vamos ser capazes de emprestar. Porque Deus diz na sua palavra: se ouvirdes a minha voz atentamente, se vocês cumprirem os meus decretos e meus estatutos, vocês emprestarão a muita gente, mas você mesmo não tomará emprestado. Quais são os princípios quebrados que nos levam a um endividamento? Lucas 14, 28, Jesus falou sobre planejamento. E dentro desse nosso contexto aqui, nós podemos falar de planejamento orçamentário. Ele disse: qual dentre vós é o homem que, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro, calcula a despesa para ver se tem como concluir, para que, começando e não terminando, o vizinho olhe para você e diga: esse homem começou o projeto e não pôde acabá-lo. A ausência de planejamento nos leva ao endividamento. Portanto, marido, esposa, pai e filho, todos nós somos alertados a sentar primeiro e a calcular na ponta do lápis o que os economistas estão dizendo na televisão. Deus já nos vem apontando há muito tempo. A grande questão é: nós estamos obedecendo esses princípios? Uma segunda razão para o endividamento diz respeito à cobiça. Muita gente diz, e a própria pesquisa, mais de 70% dos endividados no Brasil tem relação direta com o cartão de crédito. E eu queria discordar dessa pesquisa nesse momento, porque nenhum cartão de crédito sai voando por aí dizendo: eu vim gastar em nome do meu dono. O problema não é o cartão, é quem o usa. A cobiça tem feito muita gente dar com os burros na água, entrar numa posição inadequada, porque não suporta a prosperidade alheia. A Bíblia diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu carro. Não cobiçarás a sua TV 100 polegadas. A Bíblia nos ordena a ter cuidado com a cobiça ou com a torpe ganância. Por conta dela, muitos cristãos não têm como ser generosos, porque eles não têm sequer para si mesmos. Uma outra razão porque muita gente está endividada, cristãos em especial, é por conta do consumo desenfreado.
Há um princípio sendo quebrado. Isaías 55:2 diz: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? O texto está falando que você tem que ter uma vida criteriosa, você tem que atentar para as necessidades básicas, que você não pode se deixar à luxúria, porque assim fazendo, você vai quebrar um princípio, vai dar um mau testemunho a respeito do Deus provedor, do Deus que faz milagre nas nossas finanças. Uma outra razão pela qual muita gente está endividado, especialmente, digo novamente, os crentes, é porque eles não sabem distinguir, fazer diferença entre desejo e necessidade. Meu querido irmão, um carro hoje é desejo, enchê-lo de acessórios é um carro hoje é necessidade, enchê-lo de acessórios é mero desejo. Minha querida irmã, 30 pares de sapato é uma necessidade, as irmãs precisam disso. Um de cada cor, homem só precisa de um marrom e um preto, 2 pares, tá bom demais. Mulheres, 30 pares, mas 100 pares, 200 pares, não é necessidade, é desejo, você não é uma centopeia. Então não confunda desejo com necessidade. Tem coisa que é necessária. Jesus disse assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando ele falou das demais coisas, ele estava falando de necessidades básicas: água, comida, alimento. O que não significa dizer que os nossos desejos não podem ser satisfeitos. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas se você não pode ainda, se Deus não ouviu a oração ainda, se ainda não há uma prosperidade na sua vida por conta do tempo, então fica com a necessidade, esqueça do desejo. Uma outra razão, porque muita gente está endividado, é porque não sabem viver uma vida com contentamento. A Bíblia diz em Filipenses 4:11 e 12: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Vida de contentamento. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se Deus está fazendo chover muito na sua horta, arrebenta. Vai no melhor restaurante, sim. A Bíblia diz para a gente comer da nossa porção. É dada por Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus. Mas se a situação é de vacas magras, se você está dentro daqueles 7 anos que nada produz, então viva o seu momento. Chega para a sua família e diz: não tem Francisco, aquele restaurante, não tem o restaurante lá do Lago Sul no Pontão, nós vamos por Rores Grill. Vida com contentamento, gente, é simples, o evangelho é muito simples. O problema é falta e ausência de contentamento. Aí, para encerrar, o texto diz assim: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. E aí eu aprendo uma lição extraordinária: quem muito deve, pouco ama. Porque se amor é a atitude, a ação, um endividado não tem ação da generosidade, da clemência, da misericórdia, porque não tendo para ele, ele não vai ter para o outro. Então, quem muito ama, deve muito pouco, se brincar não deve nada. Mas quem muito deve, pouco vai amar. Portanto, meu querido, fuja das dívidas. Há um Deus de milagre que pode fazer na sua vida o que ele fez na vida desta viúva, cujo texto foi lido agora. Multiplicar azeite é com ele. Então fuja das dívidas, fuja da falta de planejamento, fuja da cobiça, fuja do consumo desenfreado, fuja do descontentamento e aprenda a se alegrar em Deus com o que você tem e esperar em Deus com aquilo que você não tem. Deus te abençoe.